foi um dos experimentos mais arriscados e chamativos da aviação francesa durante a Guerra Fria. O Dassault Balzac nasceu como um sonho audacioso, criar um caça supersônico capaz de decolar e pousar na vertical, sem necessidade de pistas. Durante a corrida tecnológica entre potências, a França não quis ficar atrás e a Dassault, conhecida pelos Mirages, aceitou o desafio. O resultado foi um protótipo único, com um design tão engenhoso quanto perigoso. Bem-vindos a um novo vídeo. Esta é a Aeropédia. O projeto surgiu no final dos anos 50, quando a Força Aérea Francesa buscava substituir o Mirage 3 e por um caça com capacidades muito mais flexíveis. A ideia era clara. Os aeródromos eram vulneráveis a ataques e mísseis, então um avião que pudesse decolar de qualquer clareira, estrada ou base improvisada oferecia uma vantagem estratégica enorme. Dassault propôs um desenvolvimento em duas etapas. Primeiro, um protótipo experimental que validasse a tecnologia da decolagem vertical e depois, um caça supersônico de verdade, que possivelmente se chamaria Mirage 3B, incorporando o que fosse aprendido. O primeiro passo foi o Valsac. Para acelerar o processo, Dassault usou como base a fuselagem do Mirage 3, embora tenha precisado modificá-la de maneira significativa. O avião precisava acomodar nada menos que 9 motores, 8 dedicados exclusivamente à elevação vertical e um principal responsável pelo voo horizontal. O motor principal era um Bristol Siddeley Orpheus BOR-3, um turbojato britânico capaz de entregar mais de 21 kN de empuxo. Os outros 8 motores eram Rolls-Royce RB-108 que estavam dispostos em pares dentro da fuselagem e forneciam o empuxo vertical necessário. Juntos, geravam apenas o suficiente para elevar o aparelho, que atingia um peso máximo próximo de 7 toneladas. O design apresentava um enorme dilema. No voo horizontal, os 8 motores ficavam desligados, servindo apenas de peso morto e reduzindo autonomia e desempenho. O avião podia voar a mais de 1.000 km por hora, mas apenas por alguns minutos, já que o consumo de combustível de tantos motores reduzia drasticamente seu alcance. Em média, os testes não ultrapassaram 15 minutos de voo útil. Era um avião espetacular de se ver, mas com eficiência muito limitada. Gostaria de comentar sobre o nome. O avião foi chamado de Valsac V curta, V pequena ou V, dependendo de onde vocês estejam me assistindo, fazendo referência à decolagem vertical ou decolagem e aterrissagem vertical. Por isso, a segunda etapa, onde tudo isso seria aplicado ao Mirage, seria chamada de Mirage 3 curta. O controle dele era um desafio inédito. No modo vertical, não era controlado por superfícies aerodinâmicas, mas sim por bicos de gás que sopravam em diferentes direções para manter a estabilidade. Além disso, foi um dos primeiros aviões franceses com controles de voo eletrônicos sem ligação mecânica direta. Décadas depois, isso se tornaria comum. Dassault também implementou telemetria em tempo real para registrar parâmetros críticos de cada teste, o que dá uma ideia do nível de risco que cada saída representava. O Valsac fez seu voo inaugural em 12 de outubro de 1962, realizando um voo estacionário preso a cabos. 6 dias depois, fez seu primeiro voo livre em modo vertical. O marco ocorreu em março de 1963, quando completou seu primeiro ciclo completo, decolagem vertical, transição para voo horizontal e pouso vertical. De novo. Era uma conquista impressionante para a época, e a França apresentou isso como prova de sua liderança tecnológica. Mas as limitações logo apareceram.
Em 10 de janeiro de 1964, durante uma manobra de teste, o aparelho perdeu estabilidade e caiu no chão, onde seu piloto, Jacques Pinner, não sobreviveu. A Dassault o reconstruiu com várias melhorias e o avião voltou a voar em 1965. Porém, nesse ano teve outro acidente fatal. Em setembro, o piloto da Força Aérea dos Estados Unidos da América, Peter Neal, fazia um voo de avaliação quando os motores de elevação desligaram inesperadamente. Neal tentou se ejetar, mas a baixa altitude foi fatal. O avião ficou destruído e, desta vez, não houve conserto possível. O programa Balzac terminou com esse acidente. Dassault e a Força Aérea Francesa concentraram então seus esforços na segunda etapa desse avião, o Mirage In-II, de decolagem vertical, que herdou a filosofia do Balzac, mas também suas fraquezas. O problema fundamental continua sendo o mesmo: motores demais para uma utilidade muito limitada. O conceito britânico do Harrier, com um único motor de bocais vetoriais, mostrou-se muito mais prático e finalmente prevaleceu. Ainda assim, o Balzac Cinti deixou um legado técnico. Introduziu sistemas de controle inovadores, testou em voo conceitos de telemetria e comandos elétricos, e serviu como banco de testes para compreender a transição entre voo vertical e horizontal. Foi um lembrete de que a inovação na aviação muitas vezes tem um preço alto, mas também de que até mesmo os fracassos contribuem para o avanço da engenharia. Tratava-se de um projeto multimotor de Allen Delta, herdado em grande parte do Mirage II. Tinha um peso máximo de decolagem de 7 toneladas e um alcance muito limitado, da ordem de 15 minutos de voo operacional. Com os tanques de combustível internos, isso equivalia aproximadamente entre 150 e 200 km em condições ideais de transição. Sua velocidade máxima era de cerca de 1.100 km por hora. Hoje, o Valsac é visto como uma raridade histórica, com nome curioso e poucos voos registrados, mas que simboliza a ambição e o risco de uma época em que tudo parecia possível. Um aparelho que mostra que a aviação não se faz só com grandes sucessos, mas também com experimentos que abriram caminhos, mesmo que seu destino tenha sido trágico. Já pensou reunir em um só lugar toda a história das aeronaves, com dados técnicos, contexto histórico e modelos que marcaram época na aviação? Eu gostaria de ir além e trazer para você a Aeropédia, a grande enciclopédia da aviação. E o melhor é que o primeiro fascículo já está disponível.
Sempre sonhei, desde muito pequeno, quando lia revistas e livros aeronáuticos, em ter a Aeropédia e queria compartilhar isso com vocês. Após anos pesquisando e dividindo a história da aviação neste canal, resolvi criar um material para ser visto, lido, consultado e colecionado. Esta enciclopédia digital reúne desde aviões icônicos até os menos conhecidos que tiveram papel fundamental na história. Cada fascículo foi criado para oferecer informações completas sobre a história e evolução de cada aeronave. Detalhes técnicos precisos explicados de maneira simples, como faço nos vídeos, fotos e gráficos exclusivos, mas também no que vimos na Aeropedia. Os 2 primeiros capítulos já estão disponíveis, mas isso é só o começo. O principal agora, como conseguir? Vocês podem conseguir de maneira simples apenas clicando no link da descrição ou no comentário fixado. Nos primeiros dias haverá preço promocional, esse é só o primeiro passo. Se vocês quiserem que a coleção continue crescendo e que a gente fale mais sobre aviões nos próximos fascículos, apoie agora mesmo e me diga nos comentários quais modelos vocês gostariam de ver. Compartilhem este vídeo com outros entusiastas da aviação que queiram esses fascículos, porque juntos vamos criar uma enciclopédia que alcance mais pessoas. E esses capítulos eu vendo, já que não só leva muito tempo para fazer e pesquisar, mas também é para arrecadar fundos para poder viajar, museus aeronáuticos e shows aéreos em diversos países, para continuar mostrando a vocês e produzindo conteúdo cada vez melhor. Espero que tenham gostado do vídeo. Sou Marcos e esta é a Aeropedia.